Eu encontrei com o Wagner dentro do shopping e ele cantando na escada rolante pra mim, ele cantava assim, ó: se estivesse comigo era vereadora, se estivesse comigo era vereadora. Morri de vergonha porque o shopping inteiro olhou pra minha cara. Mas é isso, né? É vivendo e aprendendo e são essas coisas que fazem com que a gente, às vezes, valorize algumas coisas que talvez a gente não tenha valorizado e também tenha aprendido. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou e muito sábio isso. Você disse que como eu concorri com uma pessoa que tinha uma expressão muito maior, alguém podia pensar, ela não tem condições e o outro tem. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas com certeza eu não vou esquecer mais isso que você acabou de dizer. Uma outra coisa, Wagner... Vamos fazer um convite no ar. O PTB vai eleger 3 vereadores com a mesma marca nas próximas eleições. Ai, Wagner, né? Futuro a Deus pertence. Bom, e como você acabou de falar de vereança, você foi vereador por 2 mandatos. Aliás, no último mandato como vereador foi um dos mais votados da cidade. E você conhece a Câmara, eu acredito, muito bem, né? Muito melhor do que eu, que tenho muita experiência com isso. Como que você viu, e isso é uma pergunta inclusive de um telespectador nosso, como que você viu a votação da Câmara quase que em peso, né? Só a oposição que votou contrário, quase que em peso, aumentando o ISS de 2% para 5% no cenário que nós temos hoje de economia, que é simplesmente horrível, né? Como que você vê uma Câmara tomando uma atitude dessa? Olha, a gente vive dias difíceis. O eleitor ansioso por ter os seus anseios correspondidos, ter as suas dores sociais atendidas, ter a sua vida impactada para melhor. E aí não existe outra saída que não escolher bons governantes. O vereador, ele é o reflexo da sociedade. Ele é o político mais perto do povo. Você não pega na mão do prefeito, dificilmente, é mais difícil. Você não pega na mão do deputado federal, você não pega na mão do governador, você não pega na mão do senador, você não encontra com facilidade o presidente da república. Mas o vereador você encontra com frequência. Sim. Pelos bairros da cidade, pelos comércios. Ou teria que encontrar. Encontra. Mesmo o vereador que às vezes possa estar um pouco mais ausente, ele convive muito mais próximo da sociedade do que qualquer outro membro do poder público, qualquer outro detentor de mandato eletivo. Definitivamente, o vereador é o mais perto da sociedade. E existe um conflito, né? Eu costumo dizer nas reuniões que faço, por tantas reuniões que já passei, dizendo o seguinte, que sirva de exemplo para você. As pessoas têm os seus anseios, querem as suas mudanças, mas o povo também precisa fazer a sua parte. Você, se o seu filho ficar doente agora, você vai procurar uma unidade de pronto atendimento, você vai para um socorro da cidade, você vai procurar um hospital, não vai? Sim. Por que você não procura um borracheiro? Porque o borracheiro não vai ter condições de atender o seu filho. Quando o seu filho vai ganhar, sua esposa vai ganhar neném, você leva ele aonde? Na padaria, no mercado, no açougue do cara bacana lá, do seu Paulo, que faz uma carne bem cortada, que tira os nervos, ou você leva ele na maternidade. As pessoas conflituam, Márcia. Escolher um governante não é escolher um bom amigo. Ele pode ser o seu melhor amigo, mas para ser vereador da cidade é preciso que ele esteja munido de capacidade administrativa, é preciso que ele conheça um pouco de leis, é preciso que ele conheça do regimento interno da Câmara, é preciso que ele possua um pouco de conhecimento, ao menos, da lei orgânica do município, é preciso que ele tenha um mínimo de capacidade para legislar. Ser vereador
é muito mais importante do que ser prefeito. Eu entendo isso. O prefeito não caça os vereadores, mas o vereador caça o prefeito. O vereador é o fiscal do povo. O vereador é que faz as leis. O vereador é que vota o orçamento. Tudo que o prefeito faz de errado, os vereadores aprovaram. Porque são os vereadores que aprovam o orçamento. E se as verbas não estão bem direcionadas, o orçamento não foi bem discutido. Se o orçamento não foi bem discutido, é porque os vereadores não fizeram então o seu papel ao pé da letra. Isso significa que legislar é muito importante. E você que está nos assistindo, precisa exigir do seu representante, precisa exigir do seu candidato a vereador que seja alguém que tenha capacidade de atuar, de fiscalizar, de fazer leis, de estudar propostas. E isso, meu amigo, você não vai encontrar numa pessoa que é um colega seu de trabalho. Ele pode ser um bom cidadão, e se ele quer ser vereador, ele precisa se capacitar para isso. Você não é médico depois de um ano de faculdade. Você precisa estudar, você precisa fazer... Você sai da faculdade, você precisa fazer residência para escolher a sua especialidade. Você fez 5 anos de direito, mas você não é advogada. Você precisou fazer o exame da ordem. Senão não funciona. Você precisou ser testada para saber se os seus conhecimentos estão aptos para você encampar uma demanda jurídica. Isso significa, Márcia, que muitas vezes os vereadores se equivocam. E eu posso dizer que, com certeza, em algum momento cometi esses equívocos também na Câmara, porque ninguém é perfeito. O vereador se equivoca em achar que vai fazendo bem para a cidade, votando em tudo que o prefeito pede. Isso é um sentimento antagônico. Você está dizendo que teve uma votação... Uma votação grande, no momento que você não pode subir, aumentar o imposto pelo tamanho do rombo que nós estamos... Eu estava falando com um amigo hoje, Márcia, que exemplifica exatamente isso que você está ponderando agora. O governante, ele perde a sensibilidade. É muito bom perder. Eu estou me transformando numa outra pessoa, muito mais equilibrada, preparada, muito mais sensível aos problemas das pessoas. O governante parece que não escuta o clamor do povo. Eu acho que é algo de ser reavaliado. Ele está lá pelo povo. Pois é. Ele tem que escutar o clamor do povo. Mas ele perde essa sensibilidade humana. Nos problemas sociais, econômicos que a cidade atravessa, subir os tributos, no país dos impostos, na nação que mais cobra impostos no planeta Terra, tá errado. Numa cidade que não oferece um padrão de atendimento em nenhum quesito. Nós podemos dizer, infelizmente, não somos exemplo em nenhum departamento. O nosso esporte não é exemplo, as nossas vias não são exemplos, o nosso aterro de lixo não é exemplo, a coleta seletiva na cidade não é exemplo, as salas de aulas de Guarulhos não é exemplo, a merenda escolar não é exemplo, aliás. A passagem de transporte público na cidade é uma das passagens mais caras do Brasil. Sem não é exemplo. Porque é ruim. Isso significa que nós não podemos aumentar os impostos nesse momento. Então, mas aumentaram. Então, eu queria que... Foi um equívoco. Eu queria que você... E quero dizer o seguinte. Os vereadores do PTB, eu quero dizer o seguinte. A política local, aos membros da Câmara... Inclusive os vereadores do PTB votaram favorável. Aos candidatos à presidência da Câmara, eu quero dizer o seguinte. Márcia, eu prefiro refletir antes de falar. E olha que bastante impulsivo, polêmico. Aprendi muito na vida e posso dizer com segurança. Se você refletir e não se expressar quando você estiver nervoso, a sua chance de acertar é muito maior. Ou a de errar é menor. A gente aprende com a vida. Eu quero dizer o seguinte. Erra-se o PTB de Campos Machado, o PTB de Wagner Freitas em Guarulhos, não iniciou o ano de 2017 torcendo para que o prefeito fizesse uma má gestão. E não existe oposição a quem não governou.
Eu quero aqui fazer uma menção ao atual prefeito da cidade, o prefeito Guti, no qual eu quero humildemente pedir desculpas, viu, prefeito? É muito fácil pedir desculpas em quatro paredes para as poltronas ouvirem. E eu pedi desculpas na reunião no meu escritório, no diretório do meu partido, para mais de 200 lideranças, domingo de feriado, às 10 horas da manhã, quando se eu fizesse qualquer crítica à sua administração, eu seria aplaudido pelo meu público. E eu pedi desculpas pelas considerações no campo pessoal que eu fiz à sua pessoa. Eu fui contaminado pelo calor da eleição, me envergonho, reconheço que foi um erro, eu jamais deveria ter abordado daquela forma. Acho que até o calor da emoção política, do debate, contaminado por quem estava à minha volta, talvez também pela minha juventude, e eu cometi esse erro. Eu quero humildemente te pedir desculpas e vou pedir desculpas por todos os palanques no qual eu passar, até o dia da minha vitória, se Deus permitir. Porque você começa a se transformar num ser humano melhor quando você reconhece os seus erros. E eu errei. Mas isso não significa que vou me calar frente aos problemas e às questões da cidade. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, a você da política, que as decisões do PTB agora passarão por um comitê, passarão por um crivo político do estatuto partidário e das decisões pensando no bem-estar da cidade. Não que não estávamos pensando antes, mas eu acho que todas as pessoas merecem uma oportunidade. Ser oposição sistemática, Márcia, eu aprendi que isso não é saudável. Uma Câmara de Vereadores, e quando você for vereadora, infelizmente não terei a oportunidade de ser vereador com você. Se Deus quiser, uma Câmara de Vereadores não deveria ter oposição e nem situação. Esse debate político mentiroso que acontece, que prejudica as pessoas lá na ponta, o vereador deve votar nas coisas boas que o prefeito